Olá pessoal, muita paz, muita luz, namastê a todos. É com alegria que estamos aqui novamente para trocarmos umas ideias, para passar essa mensagem a todos vocês. O tema é encarnações extraterrestres nos dias de hoje, entre nós. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho como que isso funciona, porque nós temos uma visão tão primitiva dos extraterrestres, né? Nós temos uma visão tão materialista dos extraterrestres, essa visão dos filmes americanos, da ficção científica americana, mas nós temos zero visão espiritual e transcendental da natureza do próprio ser humano e da natureza dos extraterrestres, ou seja, da vida extraterrestre. Então vamos lá. Né? Nós precisamos conceituar o que é vida biológica, o que é vida espiritual. Não se esqueçam que a nossa ciência oficial, a única coisa que ela admite é vida biológica material. Ela não admite a ideia de vida espiritual, ou seja, vida após a morte, vida fora desse corpo material. Ela não admite que existe uma consciência existindo fora de uma unidade biológica, de um corpo biológico, ou de uma entidade biológica. E quebrando esse paradigma, né, que há muito a gente já discutiu em outras conferências, em outras palestras, que a consciência ela é independente de corpos biológicos, ela é anterior a corpos biológicos. Corpos biológicos são roupas utilizadas pela consciência para manifestar-se em dimensões planetárias e assim viver uma experiência para essa consciência. Então, com base neste modelo, nós vamos então discutir a palestra de hoje, ok? Então vamos lá. O nosso modelo oficial do Projeto Terra, né, que as pessoas estão encarnadas na superfície de um planeta denso, porém, nós temos outras superfícies materiais também que circulam o nosso planeta Terra, ok? E com essa visão, nós temos a parte mais densa, que é essa aqui, que nós chamamos de umbral na natureza espiritual. Vamos chamar a segunda superfície de penumbral, né, no sentido luz, ascensionados, ascensionados, e o plano de comando. Ok? Muito bem. Com base em pesquisas científicas, nós vamos passar a discussão da natureza espiritual, né? Da vida. Claro, se você reunir um monte de cientistas biólogos, o que eles vão considerar vida? Por exemplo, quando a NASA está fazendo pesquisas extraterrestres, vida em busca de vida extraterrestre, qual é o conceito dessa vida que a NASA e outros órgãos pelo mundo hoje em dia estão buscando? Estão buscando microbiologia, né? Micróbios, organismos, né, vivos na superfície de mundos? Então a pergunta principal é, será a vida apenas organismos biológicos? Ok? Né? Outra pergunta. Será, né, a consciência dependente desses organismos biológicos? Né? Tudo interrogação aqui. Né? São duas perguntas que nós fizemos. A vida pode existir
fora de organismos biológicos? Sem dúvida nenhuma, uma das grandes discussões quando você vai fazer uma pesquisa extraterrestre é definir até aqui na Terra o conceito de vida, né? Quando você pega um micro-organismo como um vírus, por exemplo, é muito difícil dizer se ele é uma entidade viva, o que ele é, o que ele deixa de ser. Ele tem características, né, todo mundo sabe, cristalinas de uma pedra, de um cristal, e ora ele tem DNA, ele tem essa estrutura que a gente chama de vida biológica, né? Então, esses questionamentos para a nossa discussão no dia de hoje é importante. Então, veja bem, muitos físicos quânticos estão discutindo a natureza da consciência e a importância da consciência, né, para o observador entender o universo que nos cerca. Tá? Como é que nós interagimos, nossa consciência interage com o universo que nos cerca, como que nós compreendemos o universo que nos cerca, como que nós avaliamos, como que nós tiramos medidas, como que nós escrevemos as teorias, as equações para esse universo. Qual é o nosso entendimento desse universo? Tá ok? Tudo bem. Então, os físicos já perceberam que o observador, que essa consciência é uma entidade muito importante. Tá? E é claro que nos livros de ciência, quando você, até na física quântica, tem a discussão do termo consciência, os físicos e os cientistas, eles têm um medo terrível de utilizar a palavra espírito. Eles não vão utilizar. Eles vão utilizar no lugar da palavra espírito, vão utilizar consciência. Tá? Então, mas como nós somos seres espiritualistas, nós somos brasileiros, né? Então para nós a palavra espírito é uma coisa muito comum, muito mais comum do que discutir esse termo de consciência que os americanos, os estrangeiros inventaram para tentar encobrir a ideia do espírito. Como nós estamos no Brasil, nós somos um país eminentemente espiritualista, nós temos um centro espírita em cada esquina praticamente hoje em dia. Não tem cidade nesse Brasil que não tem muitos centros espíritas, né? Pessoas que conversam com os mortos, dialogam com os mortos. Os nossos grandes médiuns espíritas escrevendo mais de 500 livros sobre a vida espiritual, sobre os mortos. Então nós somos uma sociedade brasileira que somos completamente diferentes dos europeus, dos americanos e de outros povos, gente. Né? A realidade para nós de falar com o morto é uma coisa muito comum. Nós não temos esse paradigma de vida após a morte que os americanos têm, que os cientistas americanos têm. Nós não temos. Né? Para nós vamos no centro espírita toda semana, ficamos lá dialogando com o preto velho, dialogando com isso e com aquilo, com espíritos, com entidades que existem fora dessa matéria física. Tá? Muito bem. Então, por isso, é claro que nós vamos questionar isso daqui. Né? Então, a natureza espiritual da vida. Será a vida apenas organismo? A gente já provou que não. Para nós, organismos biológicos não passam de roupas produzidas por inteligências avançadas do espaço, do universo, para a consciência usar como veículo de manifestação nesses planos densos da matéria. Tá? Então, isso é um corpo biológico, feito de matéria densa desse plano. A consciência depende desse organismo? Não, ela não depende disso. Inclusive, ela existe, ela é anterior a qualquer organismo biológico. A consciência existe nessas dimensões, assim como a consciência de vida existe nessas dimensões, acima. Tá? A consciência, inteligência, todo um mundo organizado, cria esses mundos densos, esses organismos, para manifestar e viver uma experiência. Tudo bem. Então a pergunta, a vida pode existir fora de organismo? Claro que pode. Né? Essa é a nossa premissa para estudar extraterrestre. Tá? E estudar a nós mesmos. Então esse é o ponto-chave da questão. Muito bem, então vamos lá. Nós temos que partir do seguinte princípio para debater esse tema de hoje com bastante profundidade e bastante, vamos assim dizer, seriedade também. Tá? Então vamos lá. Vamos definir a palavra espírito. Desculpa. Sinônimo da palavra consciência. Para efeito de diálogo entre os cientistas e tudo mais. Tá?
Muito bem. Outra coisa. Um espírito e uma consciência existe fora e anterior a qualquer organismo biológico. Logo, tudo que existe na superfície, toda a vida que a gente considera existente na superfície desse planeta, então, toda a vida biológica da Terra, vamos pensar na Terra primeiro, é fruto de uma manipulação de inteligências espirituais. Vamos traduzir o que escrevi aqui. Tá? Eu acabei de fazer uma afirmação aqui, que é a seguinte: todas as formas biológicas que existem na superfície do planeta, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos, até o corpo humano, eles são frutos de planejamento, de implantação de inteligências que operam nessas dimensões superiores. Ok? Então, tudo que existe aqui não é natural, não existe natureza. A palavra natureza é uma palavra oriunda de nosso nível de consciência, que não entendemos a origem da natureza. Tá? Para nós a natureza aconteceu por acaso, a vida aconteceu por acaso. Nós não vamos partir desse princípio. Nós vamos partir desse princípio que toda a vida na superfície de planetas, não só na Terra, como na galáxia como um todo, ela é fruto de uma implantação feita por inteligências avançadas, que já existem há muito tempo, anterior a qualquer organismo biológico nessas dimensões superiores. Ok? Muito bem. Então, partindo desse ponto de vista, né, qualquer forma de vida que exista hoje na Terra, qualquer, estou falando para vocês qualquer entidade biológica, qualquer entidade biológica é movida por um padrão de consciência e esse padrão de consciência, como nós podemos substituir a palavra consciência pela palavra espírito? Ah? Esse é o ponto-chave da questão agora. Essa é a mudança total de paradigma que nós vamos apresentar para vocês. Tá? Qualquer entidade biológica é movida por um padrão de consciência ou espírito oriundo, presta atenção, de fora da Terra. Olha a chave do nosso raciocínio. Se qualquer padrão de consciência é oriundo de fora da Terra, ela é extraterrestre. Então, quando eu discuto o padrão de consciência, nós vamos discutir o cachorro, o gato, certo? Os micro-organismos e toda a espécie que nós vemos movimentar-se através do corpo físico. Então, nenhuma entidade biológica funciona se não existir acoplado um padrão de inteligência. Então, até os mais tenros insetos, eles são movidos internamente
por um padrão de consciência ou por uma entidade espiritual associada a ele. Essa é uma lei universal. Então tudo tem espírito. É por isso que os esotéricos e os místicos, né, os xamânicos, os índios falam do espírito da floresta, do espírito das águas, né, dos elementais, dos silfos. Tudo, a todo elemento é associado uma consciência, um padrão de consciência e um espírito. Nós só estamos sofisticando a linguagem, tornando a linguagem mais científica de uma linguagem xamânica, de uma linguagem esotérica que muitos índios e primitivos já percebem, já interagem com essa inteligência de um animal, de um cachorro, né? Os elementais devas da natureza. Tá ok? Porque às vezes eu vou falar certas coisas hoje na palestra e vocês vão ficar espantados. Oh. Não, é uma questão de você pegar a ciência desde o princípio e começar a desestruturar ela e mudar o paradigma fundamental dela. Né? Certo? Basicamente o que nós estamos discutindo, que é um criacionismo. Certo? Mas não o criacionismo da Igreja Católica, não esse criacionismo que está aí. É muito diferente. Porque o criacionismo da Igreja Católica é uma coisa, né, fora de tempo, fora de espaço, desconectado da ciência. Nós vamos entender um criacionismo aqui totalmente conectado com a ciência, certo? Ou seja, a galáxia tem 15 bilhões de anos, por aí 3, tantos bilhões de anos. Mas essa idade do universo aí que as pessoas falam, ela muda todo ano, os caras estão, né? Esquenta a cabeça com essa data, não, que eles nunca acertam. Né? Os astrofísicos, todo ano muda ela. É só mudar a constante de Hubble, é só mudar a medida da velocidade de afastamento das galáxias, o padrão de tempo desse universo muda também. Né? Então, tudo bem. Eu sou do tempo, né, que a galáxia, que o universo tinha 20 bilhões de anos. Hoje agora está em 12, pouco. Cada dia eles mudam esse padrão de data devido às medidas que são alteradas ao longo do tempo. Né? Muito bem, mas está tudo legal por aí. Então, o que nós queremos dizer é que até o Big Bang, até o universo, com bilhões de anos atrás, a Terra nascendo há 4,5 bilhões de anos atrás, faz parte de um processo universal, de uma consciência maior, manifestando-se, criando mundos e fazendo com que tudo aconteça. Tá? Então, a pergunta fundamental é aquela que todo ser humano pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Né? E que a ciência até hoje não respondeu. Né? E então nós vamos tentar, através de uma visão mais esotérica, mais espiritualista, tentar entender a origem nossa na Terra. Tá? Então, quem somos nós? Né? Bom, essa pergunta fundamental, quem somos nós? A primeira premissa que nós chegamos à conclusão aqui vai nos dizer, em parte, quem somos nós. Tá? Se qualquer entidade biológica é movida por um padrão de consciência ou espírito oriundo de fora da Terra, ou seja, de natureza extraterrestre, quem somos nós? Nós, primeira pergunta respondida, nós somos uma unidade biológica, tá? Movida por um padrão de consciência ou por uma entidade espiritual que não é oriunda da Terra. Portanto, o que está dentro desse corpo, movimentando esse corpo, dando inteligência, consciência, sentimento, ação, é uma entidade extraterrestre. Ok? Essa é a nossa primeira tese, a nossa primeira premissa. Tá? Tá? Então, primeira premissa, quem somos nós? Uma entidade extraterrestre. De onde nós viemos? Essa é a segunda pergunta fundamental de todo cidadão que está na Terra, que é entender, né? Porque não lembra de nada, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por que eu vim para cá, por que eu vim para cá, não vamos discutir isso também. De onde eu vim? Se eu sou uma entidade extraterrestre, né, oriunda, presta bem atenção, de uma outra dimensão da realidade,
Qual é o sentido de você afirmar que você veio de um outro planeta? Então presta atenção, de onde nós viemos? Eu sei, a primeira coisa que nós não viemos de planeta algum. Essa é uma afirmação. Nenhuma inteligência, nenhuma manifestação de consciência, ela é oriunda, ou nasceu, ou foi gerada, ou foi criada em mundos planetários. É a primeira paradigma que nós vamos quebrar, para vocês entenderem o nível de nossa palestra hoje. Tá? Quero saber quem é que vai ter nível para acompanhar essa nossa palestra. Que nós vamos subir o nível dela. Nós vamos discutir, né, relações que vai... Em tese, algumas religiões colaboram até com essas ideias, né? Mas são conceitos que nós vamos colocar em tese, confrontando as teses da ciência. Tá? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós não viemos de planeta algum. Então, você não pode perguntar para si mesmo de onde eu vim e pensar a sua origem de forma planetária. Eu vim de um outro planeta. A pergunta crucial é, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Então, nós vamos juntar duas perguntas, essa segunda e a terceira, para tentar entender a resposta dessas duas ao mesmo tempo. Então, a terceira pergunta, o que vim fazer na Terra? Muito bem. Então, essas três perguntas fundamentais do ser humano, né, e para onde eu vou? Né? Porque todo mundo quer saber o que acontece após a morte, para onde ele vai depois da morte. É muito simples, você vai exatamente de onde você veio. Esta é uma resposta muito simples, tá? É uma resposta muito simples. Quem é vidente, quem é paranormal, quem é médium, sabe, tem conexões. Mas quem não é, quem não tem evidência, só tem um padrão de inteligência elevado, como muitos cientistas, como muitos pensadores, mas não tem a mediunidade, não tem a evidência, você pode chegar à seguinte conclusão, né? Para onde eu vou após a morte? Se você aceitar esse padrão, você vai para de onde você veio. Tá? Tá. Então veja bem, o que vim fazer na Terra? Se eu sou, partindo dessa premissa, uma entidade, né, um padrão de consciência, um espírito oriundo de fora da Terra, eu estou na Terra agora para fazer alguma coisa. Da mesma forma que eu estou hoje na Terra para fazer alguma coisa, eu posso ter estado em muitos outros mundos pela galáxia para fazer outras coisas. Esse é o padrão de consciência. No entanto, isso não significa que a nossa origem é planetária. Nós podemos imaginar que a nossa origem, quando eu escrevi o livro Projeto Terra, eu mostrei que a origem cósmica do homem, ela é de natureza superior. Tá? O padrão de consciência tem um padrão de consciência cósmica, uma inteligência cósmica, um padrão de inteligência inimaginável por nós, que controla um padrão de energia no universo inimaginável por todos nós, que criou praticamente toda a matéria, toda a ideia de espaço-tempo do universo, e criou todas as estrelas, galáxias e mundos, né, nessa dimensão que o homem conhece. Mas o homem não conhece essas outras dimensões da matéria, onde existem sociedades organizadas, inteligências, que fazem a diferença e a construção do universo. Então a inteligência não está fixada apenas na superfície de mundos, dentro de corpos biológicos. Essa inteligência se manifesta também em outras dimensões da matéria e com padrões de inteligência muito diferentes. Por exemplo, o padrão de inteligência de um cachorro é uma coisa. O padrão de inteligência do Laércio, eu, você e todos vocês que também assistiram, nenhum. Mas agora, o padrão de uma inteligência Grey é completamente diferente de nós também. E vou dizer para vocês, o padrão de inteligência de um Grey está para nós assim como nós estamos para um cachorro. Tá? Tente conversar com o seu cachorro, ver se você se entende razoavelmente bem. Converse sobre matemática, física, química. Né?
Porque o mundo se manifesta, as entidades se manifestam através de uma entidade biológica e através de um padrão de consciência. Você não sabe qual que é o padrão de consciência de uma inteligência que opera nos comandos planetários, que organiza mundos, que cria esses padrões biológicos. Essa estrutura biológica que nós estamos usando aqui, ela não é natural. Ela foi projetada e executada por inteligências avançadas. Tá? E nós estamos usando esse corpo biológico, não sabemos nem como funciona. Nem sabemos, não temos nenhuma relação com essa entidade biológica nossa. Nosso espírito não tem nenhuma relação com ele. O nosso padrão de consciência atual não entende o funcionamento desse corpo que eu estou usando. Então, eu não tenho controle sobre esse corpo. Tá? Isso significa o quê? Que eu sou uma entidade, um padrão de consciência muito primitivo para entender a sofisticação da própria natureza do meu ser que aqui está. Então, isso é interessante. Então, a primeira premissa que nós vamos tentar ruir aqui é exatamente, né, a questão da nossa natureza como seres espirituais e seres extraterrestres. Então, um ponto importante que nós vamos deixar para vocês aqui na nossa tese é, primeira, né, todos somos extraterrestres. Tá? Não adianta você vir falar aquelas teses, Jesus era um extraterrestre, Buda era um extraterrestre. Claro que era. Todos nós somos. Não tem diferença nenhuma. Bom, então, todos somos extraterrestres. Ou seja, espíritos, ETs, manifesto, em entidades biológicas. Então, o que nós queremos colocar para vocês é o seguinte. Ao longo de toda a história dessa humanidade, desde os seres primitivos, desde os homens mais primitivos, que a gente julga humano e está usando um padrão de inteligência que a gente chama de humano, tá? São oriundas de fora da Terra. Okay? Então, desde os primeiros homídeos, desde as primeiras inteligências humanas, que nós chamamos de humanos avançados, são oriundos de fora da Terra. Tá, ok? Esse é um ponto passivo na nossa discussão. Tá ok? Então, beleza. Ju, vem aqui um pouquinho. Só um minutinho. Tenta ver se o incenso está queimando o pó de serra aqui para mim. Está um cheiro aqui no estúdio. Mas legal. Então, 2. Tá? Ok. Então, significa o seguinte, nós já vamos partir do princípio muito mais avançado para essa discussão extraterrestre. Você entender que todas as almas, do cão, do cachorro, do gato, todas as almas não são oriundas desse planeta. Todas as almas, todo o padrão de consciência vem de planos superiores e se manifesta na Terra das mais diversas maneiras, dentro de organismos biológicos projetados para aquele padrão de consciência, para que haja uma experiência no padrão de consciência e na vivência dessas consciências. E nós somos mais um dentro de um projeto planetário, né, com a característica de um padrão de inteligência que nós chamamos de inteligência humana. Tá? Muito bem. Então, todos somos extraterrestres ou espíritos ETs manifestos em entidades biológicas. Todos. Tá? Não importa a época. Então não importa a época. Desde tempos antigos, almas estão vindo de fora e encarnando neste mundo. Então, é muito importante que nós entendamos o seguinte. Desde tempos imemoriais, grupos de espíritos, grupos de almas, ou espíritos, tanto faz, vindas, oriundas das mais diversas origens estelares, chegam à Terra e passam a habitar os planos astrais superiores. Posteriormente, dentro de um projeto muito organizado em mundos pela galáxia, essas almas descem e vão habitar corpos biológicos na superfície.
Assim também, antes de qualquer ser humano habitar esse planeta, antes de mais de 40 mil anos atrás, se nós pensarmos há 60, 70, 200 milhões de anos atrás, nós vamos entrar no Cretáceo, nós vamos entrar no período Jurássico, todas aquelas entidades biológicas gigantes que existiam na Terra eram movidos por um padrão de inteligência e era coordenado por um comando planetário de alta inteligência, controlando todas as manifestações da vida biológica na superfície de mundos. Ok? Partindo desse princípio fundamental, que é a base do meu trabalho, que é a base da minha visão transcendental e espiritual, não só dos extraterrestres, mas de nós mesmos. Então, a pergunta que não quer calar: todos nós somos entidades extraterrestres vivendo uma experiência nesse planeta. Agora, quando que você chegou aqui? Há 2000 anos atrás? Quando que você chegou aqui pela primeira vez na Terra? Há 1000 anos atrás? Você chegou há 500 anos atrás? Está na segunda, terceira, quarta reencarnação? Ou você está chegando agora na massa desses 6,5 bilhões de habitantes que chegaram nos últimos 100 anos e dos 50 bilhões de almas que chegaram nos últimos 50 anos? Em qual lote você faz parte? Então veja bem. Então vamos partir do seguinte: existem lotes de almas. Existe um lote que chegaram à Terra 2000 anos atrás. Existe um lote de alma que chegou há 1000 anos atrás. Existe um lote de almas que chegou há 500 anos atrás apenas. E existe um lote de almas que chegaram há 100 anos atrás apenas. E um lote de almas que chegou, começaram a chegar há 50 anos atrás. E olha que interessante. Nós vamos colocar aqui. O lote que estava na Terra por volta desse período aqui era um lote de 170 milhões. Aqui era um lote de aproximadamente 300 milhões. Há 500 anos atrás chega mas vai somando, Isso aqui vai aumentando. Tá? Vai para, vamos supor assim, uns 600. Há 100 anos atrás tinha 1 bi, aproximadamente. Mas nos últimos 50 anos a gente sabe que chegou 6,5 e hoje nós estamos em 7,5 bilhões de almas na Terra. De qual lote você faz parte? Então é isso. Se você é do primeiro lote que veio há 3, 4 mil na época dos egípcios, quantas encarnações você deu? Então, eu quero provar para vocês uma coisa muito importante. Uma alma não é necessariamente ficar 10, 1000 anos na superfície de um planeta, 500 anos. Ele pode dar 2, 3 encarnações e ir embora. Certo? É aquela velha história. 6,5 bilhões de almas nos últimos 100 anos chegaram à Terra. Nos últimos 50 anos, depois da data limite do Chico Xavier, chegou 4 bilhões de almas, o dobro de tudo que existiu aqui. Então essas almas estão na primeira experiência na Terra, nesse biológico, nesse planeta, oriunda de outros projetos pela galáxia. Significa que essa coisa que os kardecistas vêm colocando para nós, que é preciso 20 encarnação, 30 encarnação, é uma bobagem. A gente derruba essa tese facinho colocando esses dados matemáticos. Não é necessário. Tem espíritos, por exemplo, mas o Emmanuel está aqui desde 2000 anos atrás. Está aqui porque ele quer. Está aqui porque ele tem uma missão importante, mas não é necessário. Não é para todo mundo essa regra. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam isso. É claro que tudo tem uma explicação. Por que chega só nesse último período aqui, nos últimos 50 anos, chega a 6,5 bilhões, seja 4 bilhões de almas? Tudo de natureza extraterrestre. Então, veja bem, todos nós somos almas extraterrestres. Então, o dia que você for abduzido por um Grey, por um ET, você fala: oi, mano, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai seu planeta? Tal. Todos nós somos viajantes extraterrestres.
Eu tenho dito para vocês uma coisa muito importante, esse Grey que fisicamente aparece, né, o loirão bonitão, o pessoal chama de pleidiano, os reptilianos, são todos seres conscientes de sua natureza espiritual. Todos eles sabem que são espíritos. Todos eles não usam corpos físicos, vêm aqui, andam no nosso meio, como os espíritos andam no nosso meio, faz toda a medida, todo o padrão, toda a informação que ele quer. Quando eles se manifestam fisicamente, eles só se manifestam para os cegos terráqueos perceberem a sua existência e a sua presença. Só por esse motivo, não tem outro motivo que eles se manifestam fisicamente. Tá? Ou por uma intervenção, ou por qualquer coisa que eles queiram operar. Mas nós todos somos parte de um grande projeto universal. E a Terra, o projeto Terra é um projeto também muito bem projetado, calculado, e todo mundo somos, todas as almas que estão chegando ou encarnando pela primeira vez nesse mundo, tem uma razão muito importante de ser, tem uma razão lógica de ser, é uma questão de acordar, toda a humanidade acordar e entender o que somos e o que viemos fazer nesse mundo, como almas e como espíritos. Então, veja bem, todos nós, você que está me ouvindo, você que está assistindo, que sempre se pergunta quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, você é uma alma extraterrestre, oriunda de outros projetos pela galáxia, e não nasceu em planeta nenhum, não adianta procurar sua origem planetária, que isso é bobagem, e você tem que entender o que é que você está fazendo aqui, o que é que a sua alma veio fazer aqui, porque você escolheu vir aqui. Porque ninguém vem empurrado, vem forçado, não. Todos nós somos almas inteligentes, todos nós temos um padrão de consciência e sabemos muito bem o porquê nós viemos a esse mundo. Podemos estar esquecidos por causa da lei. Tá? Mas todos nós somos almas e inteligências extraterrestres manifestos nesse momento, nesse planeta. E fim de papo. Perguntas? Professor, que tipo de experiências o projeto planetário e os espíritos encarnam pela primeira vez na matéria mais densa? Tem espíritos. É claro que a galáxia nossa, ela tem, se a gente pensar em 12 bilhões de anos, é muito tempo, né? Para o universo como todo, 12 bilhões. Então, vamos fazer o cálculo. Quantas encarnações dá para você dar, Carlão, em 12 bilhões de anos? Quantos mundos pela galáxia, nesses bilhões de anos de existência, nós já não vivenciamos? Então, nós somos parte de uma consciência universal, de uma consciência cósmica. Se você quiser saber a origem, pega o meu livro Projeto Terra, o primeiro capítulo é a origem cósmica, de onde nós viemos. Vocês vão ver que a gente vem da consciência divina. Nós somos parte da consciência de Deus manifesto em partículas, em mônadas de consciência, manifestos em mundos mais densos da galáxia. Tá? Mas a nossa origem não é planetária. E é claro que toda manifestação e toda descida tem um planejamento, tem toda uma logística, tem todo um padrão de inteligência construído para que a alma viva uma experiência muito importante para o todo, né? Para a universalidade. Professor, qual a contribuição de cada raça que pode nos oferecer? O lance é o seguinte, vamos universalizar um pouco as coisas? Esquece essa coisa de raça. Raças são roupas. Se eu estou hoje num mundo onde eu tenho um ecossistema como o do planeta Terra, os corpos biológicos adaptáveis a ecossistemas são esses padrões que nós estamos vendo aqui. Mas, por exemplo, se você for num planeta ou um pouquinho mais denso do que a Terra, um pouquinho maior em massa do que a Terra, você vai ter um campo gravitacional mais intenso. Isso não impede a organização de vida biológica, certo? Os cientistas que estariam aqui, eles teriam que projetar uma entidade biológica ou uma unidade biológica compatível com esse ecossistema e compatível com a estrutura do planeta. Então, eles podem projetar um corpo pequeno, uma estrutura pequena, para suportar o campo gravitacional mais intenso. Né? Porque se você constrói um corpo muito alto, pesado, você vai ter que gastar muita energia para manter esse corpo funcionando num campo gravitacional mais intenso. Né? Entendeu? Então, é isso que a gente está dizendo. Então, raças não definem a natureza do espírito. Raças só definem o momento planetário que a alma está vivendo
uma experiência planetária na superfície densa do planeta. Isso é raça. Nós já participamos e fomos de muitas raças diferentes. A nossa consciência, há bilhões e bilhões de anos, já existe nesse universo. Nós já participamos de muitos mundos pela galáxia e de outras galáxias e assumimos corpos de manifestação muito diferentes desses humanos. A minha pergunta, que não quer calar, né? Se você está na primeira encarnação na Terra, e isso perfaz uma porcentagem de 87% de probabilidade de você estar na primeira encarnação na Terra, a minha pergunta era, qual era o seu corpo anterior? Sua unidade biológica anterior, que raça que ela era? Hã? Que roupa que ela vestiu em outros mundos antes de vir para cá? Qual era a forma física do seu corpo biológico que você assumiu em outro planeta antes de vir para a Terra e encarnar pela primeira vez num corpo que a gente chama de padrão humano? Então essa é uma pergunta interessante que você tem que se fazer, né? Então, é muito interessante isso porque eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho amigos importantes que chegaram para mim e declararam, escreveram um livro sobre isso e fizeram uma declaração na imprensa. Eu sou um reptiliano encarnado na Terra. Certo? Laércio, você acredita? O cara está doido, está maluco? O cara que não, o cara que pode. Eu não estou acabando de afirmar que todos nós somos? Né? Então, com essa quebra de paradigmas, essa outra visão, né? Você pode ter, aí ver aquele pessoal falando, Laércio, aquele menino borisca, aquele russo, você acha que ele é correto? Ah, e Laércio, ele está falando que morava em Marte. Tá. Ó, o moleque, ó, eu vou dar uma explicação desse moleque para vocês. Quando a pessoa é criança, ela é muito criança, ela pode ter conexões com vidas anteriores. Mas essa conexão não é tão perfeita quanto vocês imaginam. Então, o que aquele moleque, né? Quando ele chegou aqui na Terra, ele era moleque, ele vai fazer um estudo da astrofísica nossa, aqueles cursinhos de astronomia que a gente tem desde criança. Claro que a nossa raça não sabe o que existe além das estrelas, além de Plutão, não sabe nada. Agora que nós estamos detectando os planetas. É óbvio que esse moleque, essa alma, ela é oriunda de um outro sistema estelar muito distante daqui. É óbvio que ele tinha experiências, imagens de um planeta avançado, talvez de uma sociedade avançada, tecnologicamente avançada. Só que na cabeça desse moleque, ele associou a Marte. Que não tem nada a ver. A gente sabe que Marte não tem vida, bilhões de anos, não tem sociedade biológica em Marte. Tá? Então, o erro desse moleque foi assim, se ele falasse assim, ó, eu sou uma inteligência, mas não tem nada a ver com Marte, sou de uma inteligência extraterrestre de um sistema estelar muito distante, que vocês não conhecem, que o humano nunca viu falar, seria muito mais inteligente do moleque, né? Certo? Aceitar esse padrão. Mas não ele falar que veio de Marte. É claro que ele começou a falar isso, que ele veio de Marte, numa época que a gente não tinha chegado lá ainda, né? Então, a mesma história de muitos sensitivos aqui na Terra falando sobre Marte na década de 50, 60, errou completamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Só isso. Vamos lá, mais perguntas. Professor, a Terra é um zoológico para estudar a melhor forma de trazer a consciência ao espírito. Essa aqui, só uma das várias experiências que está acontecendo? O ser humano é mais uma experiência dentro de todo o vasto ecossistema que nós estamos rodeados e vivendo aqui. Né? O lance é o seguinte, né? Olha aqui, olha minha filha, por exemplo. Que padrão de experiência ela está existindo aqui na Terra? Que padrão de inteligência? Nós estamos interagindo. Tem animais que você não consegue interagir, eles são selvagens. Não tem facilidade dessa interação. Né? Mas eles estão vivendo uma experiência, né? Um padrão de inteligência e poder de consciência muito diferente do nosso. Sabe? Você não sabe a importância dessa alma aqui. Ok? Então, em outros mundos é a mesma coisa. Então, não é que isso aqui é um zoológico. Isso aqui não é um zoológico dos extraterrestres. Eu acabei de falar que nós somos extraterrestres. Nós fizemos a coisa e nós entramos nessa coisa. Ó, você tem que entender o seguinte, nós fazemos parte dessa estrutura de comando. Nós criamos todo o projeto e nós descemos a esses projetos. Nós viemos viver as experiências. Nós não somos nenhum pária da sociedade, nenhum pária da galáxia, nenhum, né, unido contra o lado negro da força. Nada, isso é tudo bobagem. Tá? Ninguém está em guerra lá em cima.
Sabe? Ninguém está em guerra, né? Não existe essa coisa de Satanás, demônio, a briga de Deus com o demônio, o universo foi dividido. Pô, teve que dividir trilhões de galáxias, né? Uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito, muito interessante. Outra pergunta. Professor, após o contato com nossos irmãos mais velhos, como ficará o mundo e todos esses sistemas? Eles não são irmãos mais velhos, nós estamos todos temos a mesma idade. O sistema está fadado ao fracasso? As profissões que existem vão continuar existindo? Claro que não. Assim que o homem acordar para a sua natureza espiritual, todas as profissões vão deixar de existir. Porque nós vamos entender que o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós não vamos fazer a mesma coisa depois de morto. Certo? Né? Eu sou um vendedor bom de loja, vou vender, vou pastar lá para se tornar um bom vendedor, cacete. Vender o que lá em cima? Tenho que vender, né? Saca? Tem certas coisas que nós fazemos nesse mundo de sobrevivência, né? Mas após a morte, o que você faz aqui não tem utilidade lá, né? Certo? Eu sou alfaiate, faço roupa. Lá as roupas não são feitas por alfaiate, é outra coisa. Você está entendendo? Por isso, o que nós vivemos nesse mundo é um nível de experiência que não é possível viver em outros mundos, né? Então, a gente tem, viu, gente? A gente tem branco, a gente tem preto. Você pode escolher aqui. Esse aqui é o Quinho, né? Meu meninão aqui. Professor, se tentarmos conectar os extraterrestres com a mente, mandando intenções e conversa com os seres, como se fosse uma oração, eles escutam e se fazem presentes dessa intenção? Olha, não é bem assim. Tem 7 bilhões de almas na Terra. Né? Se os extraterrestres ficassem monitorizando, escutando a intenção de cada um desses 7 bilhões, pô, que saco, né? É um puta de um trabalho, né? Certo? É óbvio que eu falei para vocês outro dia, que eu não posso falar certas coisas que eles não deixam. Né? Mas o Comando Sideral tem várias tecnologias avançadas que monitoram esse planeta, que nos monitoram também. E eles sabem o nível de consciência que cada um manifesta aqui na Terra. Eles sabem. Quando uma alma começa a se despontar ou despertar por algum motivo, é claro que eles vão focar. Eles sabem que aquela alma está naquele padrão. Tem os mentores deles, está tudo sendo trabalhado com consciência. Você vê, tem 4 bilhões de almas encarnadas nos últimos 50 anos extraterrestres, e desses 4 bilhões, quem presta, no sentido, entre aspas, né? Quem está fazendo uma puta revolução e mudando o planeta para o lado consciência, para o lado da espiritual, para o lado do amor, para o lado da paz. Parece que a gente só vê piorar as coisas, né? Não vem melhorar nesse sentido, nesse aspecto. Então, é como se essas almas que chegaram, elas não têm muita diferença em relação a nós. Elas não têm um boom que vai mudar a humanidade de uma hora para outra. Né? Elas estão no mesmo padrão de experiência, no mesmo padrão de abertura. Quando ela entra nesse planeta, entra nesse projeto, vai ficar nas trevas, vai ficar tão perdido quanto, vai ser fácil fazer a consciência dessa pessoa, escravizar ideologicamente essas pessoas, que é o que a gente tem visto no mundo, né? Você está entendendo? Por isso que mudanças têm que ser projetadas de cima para baixo, grandes mudanças. Mas, é claro, os ETs nos ouvem, os espíritos nos ouvem, né? Não precisa ser ET. Quem está coordenando tudo isso aqui? Espíritos que estão lá fora, vivendo nesse padrão há muito tempo, que a gente não chama de ET, né? A gente chama de espíritos mortos. Professor, muitas pessoas estão perguntando o caso de Brumadinho, se é um resgate kármico daquelas almas. Né? Quantos aviões não caem? Cai um avião aí, morre 300 pessoas de uma vez. Você está me entendendo? Dá um terremoto na China, morre 1000 pessoas. Isso não é... Você nunca leu um monte de livro espírita? Os livros kardecistas já explicam isso faz tempo. Não tem diferença nenhuma o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em outros lugares do planeta, que a gente chama de desencarne em massa, coletivo. Tá? Certo? Mas é negligência. Pô, quando o avião, quando cai, é negligência. O cara leva o avião dos caras lá sem combustível, cara. Não é negligência? Dos jogadores de futebol lá. Né? Chapecó, é uma puta negligência do piloto, dos caras lá, levar o avião sem combustível, achando que vai dar, para não economizar. Você está entendendo? A mesma coisa acontece, né? Mas é aquela velha história, ninguém morre na véspera. Tem um caso muito interessante que eu estava vendo aí na televisão, de Brumadinho, que é o seguinte, o cara saiu lá da Austrália,
para vir encontrar com a família, vai na pousada e morre todo mundo junto. Certo? Isso são karmas coletivos, isso são eventos coletivos que existe esse atrelamento. Né? Existe uma coisa no espaço chamada sincronicidade temporal, onde as pessoas vão se conectando naquele ponto e aquilo acontece. Você está me entendendo? Né? Você vê que a maior parte das vidas ali foram perdidas de funcionários da empresa. Certo? Funcionários que trabalhavam na empresa, era funcionário da empresa. Você estava tudo almoçando no restaurante, quantas pessoas não perderam a vida ali? A gente chama de karma coletivo. Pessoas que estavam conectadas com aquele ideal, com aquela coisa, com aquela funcionalidade. Né? Acontece. Acontece quando cai uma bomba atômica em Hiroshima. Morreu quantas em Hiroshima? Certo? Isso são chamados karmas coletivos. Né? Mas faz parte. Não tem nenhuma diferença não, gente. Não queira procurar chifre na cabeça de cavalo. Né? Plantas, animais e humanos possuem um padrão de consciência que está constante em evolução. Há um motivo para possuir uma vida eterna no sistema planetário? Também tem um padrão de consciência para isso? Olha, em primeiro lugar, a experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra não demonstra o nosso padrão de consciência real. Quando você vai descer num projeto planetário, existem regras para ele. Vamos lá, antes de eu descer, eu tenho um espelho, eu tenho um padrão de consciência, eu tenho um nível de consciência muito mais cósmico. Certo? Eu sou um extraterrestre. Quando eu assumo viver um projeto, eu assumo um corpo e assumo restrições. Essa minha consciência passa por restrições de percepção. Então, quando eu estou aqui, encarnado, eu não sou o que sou. Eu sou uma entidade vivendo uma experiência dentro de certas regras, certas condições. Então, eu não posso avaliar o meu ser olhando para essa vida na Terra. Quando eu morro ou saio do corpo, eu vou viver o outro padrão. Sabe? Nós não somos... O conceito de evolução é que está errado na cabeça de vocês. O conceito de evolução parte de um princípio de pensamento geométrico linear. Esse é o grande erro de vocês. Tá? Vocês pensam numa geometria primitiva, que é chamada geometria linear euclidiana. O tempo para vocês é linear. Então a evolução é parte integrante de um processo de aprendizado e evolução linear também, como o espaço temporal. Mas eu já vou explicando para vocês. O universo não funciona essas leis matemáticas simples e primitivas feitas por gregos antigos. Não funciona. O universo não é linear, o tempo não é linear e os conceitos de evolução também não são lineares. É muito importante vocês entenderem que evolução não existe. Essa evolução que você pensa linear, ela não existe. Então, parte do princípio que você está aqui na Terra para se divertir e não para evoluir. Professor, se existe incontáveis espíritos na fila de reencarnação, por que não preparam todos os outros planetas do Sistema Solar para encarnar esses espíritos? Não precisa. Não precisa. Por que os outros planetas não têm vida biológica? Porque o universo não foi projetado, né, para ter vida biológica. Às vezes os planetas têm muitas condições de ter vidas aqui, nos planos superiores, e ele é muito povoado. Mas raros são os planetas que se pode montar vida na estrutura densa, mais densa do planeta. Você pode chegar em Júpiter e ter cidades astrais nos campos estruturais de Júpiter mais longe. Não precisa vida no plano físico. As vidas em planos físicos, na galáxia, é muito longe. Presta atenção. Já vou dar uma dica para você usar a inteligência. Na nossa galáxia, os cientistas calculam que existem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Olha o erro de 100% na avaliação matemática de números de estrelas. Então, vamos supor, chutando por baixo do pano, que exista 200 bilhões de estrelas. Tá? Se 1% dessas estrelas, 1% só tiver um planeta biologicamente habitável, vai chegar ao cúmulo de ter 2 bilhões de mundos habitados, como a Terra. Professor, é possível as pessoas terem um mentor que teve uma ascensão no reino Deva? Claro que é. Claro que é. Aqui pode. Vou fazer uma afirmação aqui meio...
Os Greys, por exemplo, não ascensionaram na ordem humana. Eles não viveram experiências, né? Eles viveram experiências em ordens dévicas também. E nós, nosso padrão de inteligência, pode ter vivido experiências dévicas em outros mundos também. Não necessariamente. E isso não significa que nós viemos lá dos minerais, depois vegetais, nós somos a cadeia mais avançada. Né? Isso é linearidade na palavra evolução. O universo não evolui linearmente. Não existe esse conceito de evolução para o universo. Os taoístas nunca usaram esse conceito de evolução. Nunca. Porque o taoísta não pensa linearmente. Ok? Por isso que os taoístas dizem, o sábio está sempre no princípio. Termina uma obra e está sempre no princípio. Ele não termina nada. O ciclo só se fecha no pensamento linear, no pensamento circular. Não tem evolução no pensamento chinês. Tá? Taoísta. O conceito de evolução só surge na mente dos ocidentais que foram treinados na dualidade linear do pensamento grego. Aí vai surgir filosoficamente, né? Palavra infinito, tempo infinito, vai surgir todos esses conceitos matemáticos que são idiotas, eles não têm explicação. Né? E vai surgir a linearidade do pensamento do bem e do mal, certo e errado, Deus e demônio. Todos esses conceitos são muito primitivos. Né? Não faz parte de uma mentalidade avançada. Sem mais delongas, sem mais perguntas, tá? Eu quero informar, amanhã, pessoal, eu vou estar na cidade de São Paulo, sábado e domingo, com 2 conferências no Espaço Consciência Cósmica. Quem é da região da Grande São Paulo, quer ter um contato mais próximo com o professor Laércio, né? Liga lá, 3287-7022, 011, e faça a sua reserva. Sábado às 19 horas, estaremos lá com uma palestra, e domingo às 10 horas da manhã, dos 2 temas ligados à ufologia. Um tema é como os governos estão se preparando para o grande contato com as inteligências extraterrestres. E um outro tema que é, os extraterrestres impediriam hoje uma guerra nuclear no mundo? Tá? Então amanhã a gente vai estar discutindo esse final de semana esse tema. E na semana que vem, né, 8 e 9, nós estaremos em São Tomé das Letras com o nosso encontro ufológico, onde nós vamos esmiuçar esse tema que nós discutimos hoje aqui. Nós vamos aprofundar nas encarnações de Marte, vamos tentar entender porquê, vamos tentar entender a data limite, tudo isso que está acontecendo hoje em nosso planeta Terra, nessa visão mais avançada sobre os extraterrestres. Né? 23 e 24 aqui em Limeira? Então, dia 23 e 24 de fevereiro, né? Nós estaremos aqui na cidade de Limeira com um encontro espiritual que vai ser o despertar dos 7 chakras. Então, uma prática oriental, com toda a parte teórica e práticas, com o tema o despertar dos 7 chakras. Entre em nosso site, venha participar com a gente, venha conhecer o nosso espaço de perto. Pessoal, esse ano promete, hein? Promete muito, o aumento das aparições de discos voadores do mundo já se iniciou. E vai ter muitas aparições, pode correr na internet, que você vai começar a ter muitas aparições ufológicas, e ele vai se intensificar. Tá? Então, fique atento aí. Tá? Então, pessoal, namastê, muita paz, até o próximo encontro. Muita luz a todos.